Olá, amigos do Motoricia. Olha aqui, estamos aqui novamente com muita felicidade, claro, porque estou fazendo o que amo e estar com vocês é uma coisa que eu sou apaixonado, gosto mesmo, faço quantas vezes for preciso. E eu quero agradecer a vocês que estão nos curtindo, dando lá o joinha, o like, né? A vocês que estão nos seguindo e, por favor, compartilhem. Faça com que o nosso programa chegue mais à frente, chegue a mais pessoas, para que mais pessoas possam ter um pouco mais de conhecimento sobre veículos e possam curtir conosco dessa página gostosa. Também, não posso esquecer, quero agradecer os nossos parceiros de longa data aí, que andam conosco. Eu quero lembrar aí do Marcelo da MK, que faz os brindes para a gente. Quero lembrar também do Eduardo, da Eduardo Veículos, do Júnior, da Juninho Autosom aqui do bairro Jundiaí e diversos outros, do Raine, da Autoeste. Quantos têm nos ajudado a manter aqui o programa e levar até vocês um conteúdo interessante. Quero agradecer a TBO por disponibilizar o estúdio gostoso, aconchegante, através do Luciano. Também a Claro TV. Lembrem, Claro Net, domingo, terças e quintas. Canal 526, domingo, terças e quintas. Como é que é? 526, domingos, terças e quintas. Exatamente isso. Estamos lá todo domingo, terça e quinta, às 9 da manhã. Bom, o 2 em 1 está sendo um sucesso. Todos os dias, Motoricia entra com 2 notícias ou 2 assuntos em 1 minuto. Todos os dias a gente traz um conteúdo diferente, fala sobre aquilo que é notícia ou no dia anterior, ou naquele dia, ou naquela semana. E tem sido interessante porque eu vou até contar essa experiência, eu parei no posto de gasolina para abastecer, e o rapaz virou para mim e falou: o senhor falou isso hoje, no 2 em 1, e eu quero saber mais sobre esse assunto. Eu falei: não, então você falou com a pessoa certa, eu vou estacionar o carro aqui e vamos conversar sobre isso. Afinal de contas, quando você fala do que você gosta, né, você tem tempo. Hoje, nós vamos falar um pouco sobre veículos seminovos, mas vamos falar também um pouco de pós-venda. Como é que funciona o pós-venda em uma das empresas do Grupo Saga, que agora substituiu o nome, mudou o sistema e está com tudo novo no que tange a seminovos. O Jonatas, que é o gestor aqui da cidade de Anápolis, ele me falou que já não é mais Saga seminovos, hoje é primeira mão. Então, quando você tiver necessidade de fazer uma pesquisa sobre... Vou falar não, ele vai falar. Jonatas, muito obrigado porque você está aqui conosco, está aqui com os nossos amigos, você é sempre bem-vindo. Eu quero agradecer também ao seu gestor por ter liberado, por ter concordado com que você estivesse aqui. E dê uma palhinha inicial para os nossos amigos do Motoricia. Agora. Primeiro, é uma honra estar aqui com vocês nesse programa tão conceituado, tá aqui com o Valeriano, que é uma referência aqui, não só dentro da cidade, mas até no nosso estado como um todo. Falei para ele aqui nos bastidores que muita gente boa já passou por aqui, com muito mais know-how até do que eu. Mas estou aqui hoje para falar um pouco aí do que é a primeira mão by Saga e o que a gente tem de diferencial para esse novo mercado que se desenha a cada dia. É o cliente cada vez mais digital. E mais exigente, né? Mais exigente. Quando o cliente se torna digital, ele se torna exigente ao ponto de procurar não somente na cidade onde ele está, mas ele tem a possibilidade de caminhar pelo Brasil. Inclusive, nos sites a gente tem coisas interessantíssimas, que é a possibilidade de você pesquisar até pelo estado que você está, pelo raio que você quer atingir de quilometragem, e isso é uma possibilidade joia. Eu que faço muita pesquisa, afinal de contas, a gente está aqui, tem que tentar ficar atualizado, né? Eu gosto muito de fazer pesquisa pelos sites, pelo app, e os que tem, né?
E o usuário hoje, o cliente hoje, ele fica muito mais antenado. Como é que é isso com vocês lá? Bom, hoje na palma da mão, você consegue abrir aí o site Primeira Mão by Saga e entendendo, né, esse novo cenário, a Saga hoje unificou todos os seus estoques de seminovos. E foi além, até para a pessoa que quer fazer uma pesquisa de mercado do que vale o seu seminovo hoje, você consegue clicar lá no Quero Vender e com 2 informações a gente vai dar um cenário do que está sendo pago no seu veículo hoje também, em seminovos. Jonatas, uma coisa de cada vez. Você misturou as informações, a minha cabeça não acompanha. Vamos voltar então, vamos voltar. É o seguinte. Tô lá pesquisando um carro. Então, vamos partir daí. Você tem a possibilidade, eu tenho como cliente, tenho a possibilidade de entrar no Primeira Mão by Saga e saber se vocês, quanto vocês dariam no meu veículo para me vender o veículo para vocês, é isso? Também. É mais uma parte aí do nosso site. Agora você pode falar mais. Isso. Agora eu estou começando a entender. Então vamos partir assim. Eu tenho um carro que eu quero pôr na troca e eu estou em busca de um determinado veículo. Se eu quero já ter uma noção do que o meu carro está valendo hoje no mercado, eu vou chegar primeiro com essa informação. Vou selecionar lá no site a opção Quero Vender, coloco ali a placa do meu carro e qual que é o KM atual dele. Ok. Em 30 segundos, a Saga coloca na sua mão qual que é a máxima de paga hoje desse carro no mercado. Sem a análise vai ser feita a posteriori quando o veículo estiver lá. Isso, presencial. Presencial. E exatamente. Isso vale, fica lá no site, quem estiver em Brasília e for numa Saga lá em Brasília, vai para o mesmo site, pelo Primeira Mão by Site. Sim. By Saga. Isso. E vocês oferecem o estoque de outras lojas também? Oferecemos. Aí, vamos supor que já fizemos ali a avaliação. Bacana. Agora eu vou olhar um determinado veículo. Quando eu lanço na busca, lá no site, o nome do veículo que eu procuro, a Saga, ela já localizou ali onde eu estou, mas ela vai me dar todas as lojas onde eu tenho esse carro que eu procuro. Então, se eu pesquisar, por exemplo, Corolla, ela vai me mostrar que eu tenho 3 ou 4 em Anápolis, 5 ou 6 em Goiânia, quantos eu tenho em Brasília, quantos eu tenho em Cuiabá, ela vai me dar todas essas opções. Quantas lojas Primeira Mão by Saga existem? Eu vou citar só daqui do nosso Centro-Oeste, mas só aqui hoje nós temos 6 lojas, encaminhamos para a 7ª, então temos uma abrangência muito grande mesmo. Goiânia, Brasília, isso. Anápolis. Goiânia nós temos 2 especialistas em off-road. Lembrando sempre, gente, Anápolis é uma das poucas lojas com operação híbrida. Ou seja, eu atendo aqui todos os perfis de carro. Eu tenho desde o carro, vamos dar um exemplo, o carro na faixa de 40, 50 mil, um hatch, né, um compacto, passo ali pelo sedã. Pode citar um Ford Ka da vida. Ford Ka, pronto. Okay. E era o exemplo que estava na minha mente, Sim. Inclusive. Mas vamos lá, passo pelo Ford Ka, tenho o Onix, seja ele hatch ou sedã, passo pelo Corolla, Civic, chego nas SUVs hoje que estão na moda, né, T-Cross, Compass, Renegade, tantas outras. Chego ao nível das picapes também. E até carros select, até carros premium também eu tenho acesso aqui. Isso em Anápolis. Isso em Anápolis. Essa loja comercializa, então, todas as gamas de veículos existentes. Todas as gamas. O nosso diferencial é que, além de comercializar, porque com a unificação de estoque, eu estou dizendo que todas as lojas vão conseguir comercializar. Eu cito isso como diferencial de Anápolis, Valeriano, porque além de comercializar, eu tenho eles fisicamente expostos na loja. Então o cliente consegue chegar até aqui e ver esse carro. Em Goiânia eu tenho lojas específicas, né, que são as off-roads, que aí só vai ser SUV e picape, específico fisicamente nessas lojas. Tem a de passeio, que seriam os hatches e os sedãs, curtos no caso, médios. E aí eu vou ter a loja específica da Premium, que aí é só carro select. Mercedes, BM. A Saga tem BYD? É da Saga, não? Brasília. Brasília, né? E tem, acho que se eu não me engano, em Cuiabá também tem. Ok. Então, se for nessa pegada, daqui um pouco de tempo vai existir a Primeira Mão by Saga eletrificados. Concorda? Sim. Se existe o off-road, então, pela lógica, a gente pode também
ter uma dessa. O primeira mão, ele veio na gama de seminovos, né? Mas, claro, a gente porque vai crescendo ter a venda de usados, né? Tem toda a razão Você já nisso. encontra isso Com hoje. certeza, com certeza. Então, Encaminha sim para isso. Eu imaginei mais ou menos assim, né? Claro. Porque é uma tendência, não tem jeito. Com certeza. Você, Jonatas, você veio de outra... Segmento? segmento, Sim. vamos dizer assim, né? Sim. Outro segmento. Boa, bem ajudado. E o que você encontrou no outro segmento que você aproveitou nesse, que você está agora, que é de mercado de veículos, e eu até queria fazer uma brincadeira. Se você saísse desse e voltasse para o segmento antigo, o que você acha que você levaria de expertise, de experiência que você pegou nesse para o outro? Bom, eu venho aí do mercado de né? Eletrodomésticos, eletrônicos. Trabalhei aí quase 12 anos com isso. Foi um longo tempo. Na verdade... Entrou menor aprendiz, né? Exato, e foi isso mesmo. Eu entrei menor aprendiz, pode citar o nome, né? Como você disse, eu entrei no Carrefour com 17, menor aprendiz, cumpri o contrato de 1 ano e já fui efetivado para ser colaborador. Acho que eu tinha uns 6 meses, mais ou menos, de casa, após ser efetivado, me convidaram para ser vendedor de eletro. E eu lembro demais, porque assim, eu sempre fui muito tímido. E quando o gestor da época me chamou, eu falei assim, mas como assim? Não, eu preciso de um cara do seu perfil. E aí, assim, sendo bem honesto, eu olhei mais para ganhos, né? Falei, cara, o ganho é melhor, dava 3 vezes mais do que eu ganhava, a média do vendedor. Falei, cara, eu vou para isso aí, o não eu já tenho. E assim, graças a Deus eu consegui ter uma carreira abençoada ali dentro, né? Foi um lugar que me ensinou muito. E eu sempre me dediquei muito pro grupo. Então, eu acho que quando você se entrega, quando você faz algo com vontade, a recíproca é verdadeira, vai retornar para você, né? Você vai colher isso. E assim... Eu acho que uma das coisas que eu sempre busquei fazer diferente foi personalizar o atendimento, né? Eu acho que o atendimento robótico, ele é muito natural. Você ir numa loja, eu quero esse, vou lá, busco, entrego, acho que é muito normal. Eu fazia umas coisinhas assim diferentes, simples, às vezes de data de aniversário, né? E de ser mais personalizado com isso. Valeriano, tudo bem? Jonatas aqui, desejar um feliz aniversário, tá tudo certo com a sua TV? Tranquilo? Você tá precisando de alguma coisa? Cara, eu quero home theater, você tem algum aí? Tenho. E ia fazendo essas vendas um pouco mais consultivas, eu diria, né? E nisso eu consegui crescer, acho que como profissional, nesse sentido. Então, quando eu venho para carros, eu acho que, assim, vamos falar de panorama de trabalho agora. Eu vinha de uma rotina de domingo a domingo, né? Uma rotina que eu trabalho em pé, aquela coisa toda. Quando eu cheguei na época na Citroën em Brasília, recebi ali a minha mesinha, meu ambiente de trabalho, eu vi um upgrade muito grande ali. Então, inclusive a gente tem vários cases de sucesso, né, de vendedores aí que vieram de outros ramos e entraram para carros e voam. Então, assim, eu dei muito valor naquilo, né, muito valor. E comecei a tratar o meu cliente ainda mais, trazendo ele ainda mais para o meu lado. Eu acho que foi aí que foi o segredo do negócio. E o que você levaria se fosse o inverso? Se fosse para voltar para essa área, eu acho que ainda cabe a personalização do atendimento. Eu acho que isso ainda é um diferencial. Antes a gente compra a pessoa do que comprar o produto. Ok. Quando o cliente vai até a sua loja fisicamente, a gente consegue ter o tete-a-tete. A gente consegue falar com o cliente, ter a empatia, criar uma simpatia e as coisas vão tocando. Sim. Porém, você hoje está num mercado híbrido. Tem clientes como eu que pesquisa pra caramba e depois vai visitar. Eu faço assim. Tem clientes que só pesquisam e quer receber o carro em casa com o laço. Uhum. Inclusive, eu estava conversando com o amigo nosso que é nosso parceiro aqui, ele estava falando, eu perguntei para ele, como é que você faz? Tem cliente que não vem aqui. Ele falou, não, eu mando entregar. Eu falei, interessante isso, né? Porque eu tive lojas de moto e, eventualmente, eu não posso dizer que era muito comum à época, mas eu acho que uns 10%, 5% dos clientes, 10%, eu não conhecia. Uhum. O restante eu fazia questão de conhecer, de estar junto e de fazer essa conversa, porque
Eu digo que eu já fiz muita coisa, mas eu fiz todos de uma única forma, com amor. E quando você faz com amor, normalmente você é sucesso. Sim. E eu tenho que dar graças a Deus por isso. Aí você tem esse sistema híbrido para trabalhar no primeira mão. Vai, saca. Eu não vou esquecer. E como é que funciona essa junção na hora de você tratar o cliente? Bom, quando você cita essa questão do cliente às vezes nem ir na concessionária, qual que é a visualização? Se a gente for olhar e falar assim, cara, seminovo ainda não dá para fazer isso. Eu diria que dá. Um dos pilares dessa mudança da saga seminovos para o primeira mão é a certificação de todo o nosso estoque. O que é certificar um carro? Vamos partir do pressuposto que a pessoa fez a avaliação online lá no início. Esse carro chegou presencial, a gente validou aquilo ali. Quando a gente valida aquilo ali e recebe esse carro na troca, a gente vai partir para o seguinte: o que precisa ser feito nesse carro para ele ser chamado de certificado? Igual a Toyota, hoje tem os carros seminovos certificados. É verdade. Então a gente vai partir para essa parte. Olhar a parte mecânica. A estrutural a gente já olha, lembrando que nossos carros, todos eles têm laudo cautelar, tem que ser laudo aprovado para a gente fazer a venda desse veículo, mostrando que a estrutura não tem nenhum dano e que ele não tem nenhuma restrição em relação a leilão ou algo do tipo. Então, avançando essas etapas, a certificação vamos lá, eventualmente para-choque é uma coisa que costuma ter algum detalhezinho, alguma coisa. Então a gente já avalia aquilo, já faz o reparo necessário e deixa esse carro certificado. Então, será que eu posso entregar esse carro direto para o cliente agora, sem ele precisar ir na loja, mesmo sendo seminovo? Eu diria que sim, porque eu tenho as fotos do carro apresentando tudo dele, eu tenho uma equipe que faz vídeo, toda a demonstração do carro. Então, se o cliente falar para mim assim, Jonatas, eu não vou na loja, eu quero esse carro com laço vermelho na porta da minha casa para fazer a surpresa de aniversário de 15 anos com a minha esposa. A gente consegue atender dessa forma. Coisa que era, por exemplo, na Citroën, na época eu fazia venda assim, porque o carro que vem da montadora era mais simples de fazer isso. É mais simples, né? Mas hoje a gente se encaminha para ter isso também no seminovos. Tudo bem, mas e o tete-a-tete? E aquela empatia? Como é que você faz com um cliente que é online? O cliente online, a gente tem que primeiro identificar o perfil dele. Por exemplo, tem pessoas, vou dar um exemplo de médicos. O médico, às vezes, ele não vai conseguir te responder na mesma hora e, às vezes, ele não vai conseguir te responder via áudio. Então, eu tenho que entender... e aí são perguntas bem assertivas para identificar o perfil do cliente, como é que eu posso direcionar esse atendimento. Eu costumo brincar com a minha turma lá, que é assim, eu falo que a partir da geração milênio, não gosta de ligar. Não gosta de ligar para o cliente. É só mensagem. Não, eu brinco, mas assim, com um tom de verdade. Quando assumi lá em 2019 para fazer venda, eu fazia muita ligação. Por quê? Na ligação a gente encurta muitos caminhos. Tem, às vezes, uma demanda que você está fazendo perguntas e vai descobrir lá na frente, numa ligação eu já conseguiria entender o que o Valeriano espera do próximo carro dele. Que foi uma pergunta que eu sempre usei, seja presencial na loja ou pelo telefone. O que seu próximo carro tem que ter? Eu vou seguir justamente o que o cliente busca, né? E aí, assim, essa parte do WhatsApp é muito importante a gente entender qual o perfil do cliente. E assim, no áudio, por exemplo, a gente consegue passar um pouco mais de emoção. É um fato. A gente consegue passar mais emoção. E quando a gente está tendo aquela certa dificuldade de compreender o perfil do cliente, aí é onde a gente pergunta qual seria um horário assertivo para a gente fazer um contato com ele, puxar talvez para a ligação. Então, podemos dizer que o lead, ele vem e você... qualifica ele com as suas perguntas. Sim, perguntas objetivas e mas não fechadas, né? Pergunta fechada de sim ou não é muito ruim, né? Eu gosto de deixar o cliente à vontade, a recomendação é essa, né? Como eu dei o exemplo agora, o que você espera do seu próximo carro? Poxa, é importante a gente ouvir isso do cliente. Qual que é a expectativa que ele tem? Eu preciso de um carro alto. Bom, então já vou olhar para o SUV, esse perfil do cliente. E assim por diante. Quando você está dando faz o seu briefing lá com o seu pessoal, no contato com eles,
você procura orientá-los a ligar mais do que enviar áudio, do que manter somente uma mensagem? Porque, particularmente, bom, eu também já tenho idade para isso, mas eu acho, você citou com muita propriedade, com muita inteligência, a geração milênio, né? Porque eu sou meio contra fazer negócios por áudio e principalmente mensagens. Eu tenho um pouco disso também. Um pouco muito disso. Porque, para mim, nada substitui olhar para você, saber o que você quer dizer com o seu linguajar, a sua forma de postar, aquilo que você quer. Às vezes você está com uma pessoa, você não quer que ela saiba que você vai dar o carro para ela. Então, por mensagem, por isso, ele vai ter que ser explícito. Uhum. Mas, se você tiver com a pessoa lá, um gesto você entendeu. Uhum. E isso faz uma diferença monstruosa. Monstruosa. As pessoas podem achar que não, pode achar que isso é saudosismo e tal, mas não é. Isso é ser humano. Sim. Você deixa de ter intervenção de máquina para ter intervenção de ser humano. Sim. E aí o ser humano pode brincar com a palavra aí do jeito que você quiser, né? De ser e de ser. Uhum. Mas tudo bem. Como é que está a procura dentro da sua loja ou dentro do site? Eu não sei se você tem as informações do site, né? Uhum. As entradas e tudo. Como é que está isso com relação a veículos híbridos, que são os veículos que a gente tem há mais tempo no mercado e agora dos eletrificados? Ainda é tímida ainda essa busca, né, nos seminovos. Acho que uma leitura rápida que eu faço aqui é que acho que o perfil desse cliente ainda olha muito para o carro zero, o perfil que busca esse tipo de carro. Eu tenho hoje como exemplo um carro que eu vendo que é expressivo, seria o Corolla. O Corolla híbrido, hoje eu recebo algumas unidades ali e ele tem uma saída bacana. Mas, assim, ainda é tímida essa procura no meu nicho de seminovos. Ela ainda é tímida. Interessante, eu tive eu acho um carro espetacular. Sim. Um acabamento legal, é gostoso de andar, apesar de eu achar que quase quebrei o microfone. Apesar de eu achar o motor um pouco... É o maior questionamento. Né? Não é? O pessoal brinca que ele é meio manco, né? Tô sendo bem explícito aqui. E ele gosta de gritar, né? Você não exige de mim não, porque eu vou falar para você que eu estou funcionando, mas não estou muito feliz. Aquele barulho. Mas é um carrão. Econômico, não dá manutenção. Confortável pra caramba. É um carrão. Leva bem a fama de Toyota que não quebra. Leva. Carrega bem. Sim. E entrega o que carrega. Entrega. Né? Agora, a gente vê nos últimos 7, 8 anos, talvez você ainda não estivesse no ramo. No mercado? No mercado. Uhum. Nós tivemos uma invasão incrível de SUVs, aliás, mini SUVs. Sim. Porque é mais barato para a fábrica pegar o chassi de um Gol, de um Polo no caso, e transformar ele numa T-Cross. Ou pegar de um carro lá e transformar numa Duster da vida. Uhum. Que é um baita carro resistente, Sim. mas que veio de um carro pequeno. Ou fazer uma Tracker da vida de um Prisma. A minha pergunta para você a procura por esses pequenos SUVs continua maior do que do sedã, logicamente será, mas do que dos hatches? Ela continua, ela é muito grande. A pesquisa hoje, a procura pelos SUVs hoje, ela é surpreendente. E ela só tende a aumentar mais. Eu penso o seguinte, acho que as montadoras elas entenderam o cenário nacional de vias e tudo mais e se adaptaram a isso e agradaram o público. Então acho que eles acharam ali a galinha dos ovos de ouro com os SUVs. Acho que foi bem nesse sentido. E você sente que o público feminino tem aumentado a procura pelo público feminino para veículos seminovos? Tem sim.
As mulheres gostam muito, né, dos SUVs, bastante mesmo. Mas não é uma exclusividade feminina, não. Não, exclusividade não, mas é porque a mulher normalmente corria aí bem por fora. Se a gente fosse falar uma corrida de cavalo, ela estava lá atrás e nunca procurava o seu veículo. Hoje ela expõe o seu desejo. E eu gosto disso. Eu acho que assim, a mulher, ela empoderou mesmo disso, até de tomar a decisão de qual que é o próximo carro dela. Sim. Até deixaram, talvez, de nos consultar. Nesse sentido, nós homens, né? A mulherada hoje, ela fala, eu quero um Renegade. E aí não tem quem tira da cabeça, ela quer um Renegade, ponto. Então, assim, eu quero uma T-Cross e vai nesse caminho. Às vezes você consegue até conversar sobre modelo, né, e dar uma outra opção, ampliar o horizonte, mas não venha, ela quer um SUV, não venha oferecer um sedã, não quer, não quer. Não, sedã, na vaga não quero, sedã é baixo, ela vai argumentar isso. Quando a gente fala em... Eu não posso usar, eu tenho que tomar cuidado, porque... Às vezes eu uso a expressão que um parceiro meu usou, e aí fica ruim porque a gente está falando de mesmo mercado. Mas assim, quando você vai convencer um usuário do sexo feminino de que aquele veículo não é o apropriado para ela, e quando você vai fazer isso com o público masculino, de que talvez aquele veículo não seja o apropriado para ele. Qual é a diferença de dificuldade que você encontra? Cara, eu acho assim, primeiro que é muito melhor você mostrar do que apenas falar. Então, assim, vamos dar um exemplo. Se a pessoa estiver olhando um carro de um perfil mais baixo, e aí eu faço aquela pergunta que eu vou voltar um pouquinho. O que é importante num carro para você? Eu quero um carro que eu possa usar tanto urbano quanto ir na estrada de chão. Então, levar essa pessoa até o carro... Eu posso fazer uma piada? Pode. Se fosse para estrada de chão, você ia oferecer o carro baixo. Mas como é para andar na cidade também, aí você oferece Quase que dá para falar isso. Não muda muito, né? Não precisa nem diferenciar. A estrada vai ser praticamente a mesma coisa. Haja buraco. Mas assim... sei lá, e mostrar essa diferença na prática. Eu sempre vi também muito assim, o test drive como algo muito benéfico nesse sentido. Sem dúvida. Né? Eu acho que o test drive ele desmistifica muita coisa. Que a pessoa às vezes está pensando, mas esse carro é assim, esse carro é assado. E num test drive, tudo aquilo se dissipa, tudo aquilo se torna... não era bem o que eu pensava. Então, eu acho que é um dos pontos, né? Que eu até fomento lá a minha equipe. Eu falo, o cliente chega para mim lá na sala, já fez o teste no carro? Não fez. Então, pode... Foi até o meu primeiro gestor em veículos me ensinou isso, né? Chegava com o cliente já dirigiu o carro? Não. Tem cliente que não quer, perfeito. Ainda não vamos também forçar, mas tem cliente que você não ofereceu, você não insistiu um pouquinho. Assim, eu trabalhei um pouco no mercado de veículos, eu acho que dos clientes que você oferece, 90% aceita. 90%. Se pegar 10 pessoas ali, 9, né? No mínimo 8, 7 ali vão dirigir vai o carro. Vai dirigir. Ainda mais seminovo. É igual a nossa digital, único. Né? O seminovo, eles saíram de uma linha de produção, saíram iguaizinhos ali. Mas cada um teve um dono antes, cada um teve um jeito que ele foi utilizado, cada um vai estar num momento diferente ali de vida. Vocês, como um grupo muito grande, o Grupo Saga é um grupo imenso hoje, aliás, uma das referências do Brasil, vocês compram, tem a prática de comprar veículos no mercado para ter na seminovos de vocês, que é a primeira mão Saga, ou vocês preferem colocar o veículo para dentro aqui, mais na negociação com o novo? Bom, tudo, por exemplo, isso vai muito da nossa diretoria. Se for, por exemplo, tem um perfil de carro, tem uma quantidade de carro ali, numa revenda que a gente pode trazer para o nosso negócio, que são carros que têm procedência, carros que estão bons, porque antes de qualquer coisa vem o nosso nome. Claro. Né? Então, se o carro for bom, o carro dá para certificar, faz sentido para o nosso negócio, pode ser que a gente compre sim. Mas na Priori, a gente trabalha hoje com a captação das nossas lojas de novos. Na Priori é isso. Exemplo, aqui em Anápolis nós temos aí 5 lojas, contando com a primeira mão, que é a minha. Então, nós trabalhamos com a captação desses carros. Se eu for usar o exemplo lá do Leandro, nosso amigo da Toyota,
O perfil de cliente da Toyota, qual é? A pessoa vai lá, compra um Corolla, compra agora em 2023, em 2025 volta com esse mesmo veículo, troca por um mais novo. Então, entende que a gente tem uma procedência muito grande desse carro. Esse carro saiu da Saga, foi para um dono, retornou para a Saga. Fez as revisões lá, o que é importantíssimo. Grande maioria. Claro. Inclusive, um abraço para o Leandro. A maioria ele certifica lá esses carros. Então, o carro tem até 1 ano a mais de garantia para o Leandro e para a Débora também, que é a nossa gestora de pós-venda. Então, o carro vem ainda melhor, vem certificado. Então, o nosso confiability está nisso. Tá nesse perfil de carro. Agora, compramos externos? Até compramos. É baixo, porque tem que atender os nossos critérios. Ele tá puxando o saco do Leandro, que é da mesma grupo, né? Mas eu não trabalho no grupo, mas eu gosto mais dele. Mas todos são meus parceiros aí, ó. Eric, todos. Tava a Carla, né, que foi pra RAM agora, mas tá o Júnior aí. Tem o Célio ali da Hyundai. Aliás, a RAM vai fazer o lançamento da Rampage agora, né? Sim, na verdade já fez o lançamento. Teve evento agora, final de semana passado. Foi no final de semana. E já tá aí na exposição. Todo mundo tá em exposição, tá. Né? Inclusive tem aqui, tá? Tem aqui. Já pegaram algumas picapes seminovas lá para comparar a medida e tudo mais. Se tiver com dúvida aí, pode vir na Jeep aqui que tem. Como é que está na primeira mão, Pai Saga? Como é que está lá a venda de veículos a óleo, veículos a diesel? A diesel? Porque a conversa que a gente tem e que a gente vê isso até em algumas concessionárias e revendas de seminovos é que o veículo a diesel teve uma caída em certo ponto até de 40%. Uhum. Vocês têm RAM, vocês têm Jeep, vocês têm Toyota. Nissan. Uhum. Então, como é que está isso dentro da Seminovos. Primeira mão. Seminovos. Bom, teve sim a queda, é inegável, né? Teve uma queda na venda de veículos a diesel, mas nós acompanhamos o mercado. O que eu quero dizer com isso? Se teve redução de venda, hoje nós trabalhamos também redução de preço. Hoje nós temos um preço muito mais competitivo. Inclusive, vou até aproveitar para fazer a propaganda. Eu vou cobrar. Eu não vou ficar fazendo propaganda aqui também de graça. Eu estou fazendo de todo mundo, né? Não estou fazendo na minha. Não, mas tá certo. Vamos lá. Mas, por exemplo, esse mês dos pais, eu estou até brincando. Fiz até uma gravação hoje, brinquei. Falei, não é nem dizer que é um presente do seu papai. É dizendo o papai tem que se presentear com a Hilux. Seu pai merece uma Hilux. Eu estou com um festival de Hilux. Eu tenho um Hilux aí 30, 40 mil abaixo da tabela FIPE. A Hilux era um produto que há pouco tempo atrás era muito parelho à tabela FIPE. O pessoal vendia assim, bem em cima mesmo. Então hoje eu trabalhei essa precificação de forma diferente também, entendendo como é que está o mercado. Então assim... lembra daquele negócio que fala assim, que enquanto uns choram, outros vendem lenços? Eu acho que assim, o mercado do carro a diesel tá diferente? Tá, mas então tá agora a sua melhor oportunidade de compra, porque o preço agora tá mais baixo. Tá, eu vou apertar ele, né? Como eu faço com todos aqui. A gente não... Quando a gente fala tabela FIPE para veículo a diesel, ela caiu em desuso já há algum tempo. Ela é só uma tabela. E até os próprios concessionários estão abaixando 30, 40 mil nos seus veículos a diesel. E como é que vocês estão fazendo isso nos seminovos? E como é que vocês conseguem conversar com o cliente a respeito disso? Se a venda eu abaixei o meu veículo zero e por isso eu preciso abaixar seu usado na hora de pegar e transformar ele no novo, a conversa é mais ou menos essa? Não, na verdade assim... Porque você tem que preparar, não tem jeito, não existe mágica. Uhum. Se você pega um carro... A conta tem que fechar. A conta tem que fechar. Vocês não estão ali como uma empresa que está fazendo... Caridades, exatamente isso. Essa palavra é correta. Então, precisa remunerar todo mundo, remunerar os proprietários, os sócios, acionistas, que tem um volume de dinheiro monstruoso ali. Como é que você brinca com essa equação? Bom, no produto que o cliente está comprando, no meu veículo,
existem algumas coisas que nos diferenciam. Um exemplo, é comum hoje no mercado de veículos a garantia de 3 meses. Concorda comigo? É comum lei. essa garantia? É lei, perfeito, bem colocado. Hoje a gente trabalha no mínimo com 1 ano. Então eu já dou um diferencial para o meu cliente. Eu já mostro para ele que ele está comprando nós estamos falando de carro a diesel, está comprando uma picape onde ele está numa loja que ele tem 9 meses a mais de garantia do que fora dela. E quando eu vou trabalhar essa conta aí, que você bem citou, eu tenho uma coisa comigo. Eu gosto muito de ser realista nesses números. Eu acho que o consumidor hoje como um todo, ele cada dia caminha mais para um nível de entendimento que não tem essa de jogar, de eu vou subir o preço da minha, Não, vamos trabalhar a realidade. Seu carro, ele vale hoje no mercado 190. Para mim ter mercado aqui, eu preciso de uma margem tal, eu consigo chegar até tanto. E tem gente fazendo muito sucesso hoje na internet, mostrando esse tipo de negociação, inclusive. Né? Tem um rapaz lá de São Paulo que os vídeos dele são super estourados, mostrando essa negociação clara. Eu acho que assim, ainda mais como gestor da loja, chegar e trazer os números para o cliente com realidade. Jonatas, podemos falar que é tratar o cliente com respeito? Sim. Não achar ele achar que ele tem cara de quem não sabe nada? É exatamente isso. Pra não dizer outra exatamente palavra? isso. Eu costumo usar essa expressão. Eu não faço jogo de números. Né? O seu carro é tal, ele tem um mercado tal, eu ajusto até o máximo que eu conseguir, e aí eu tiro do meu carro ali o que eu puder chegar também, pra gente fazer ali uma volta e ver o que encaixa no orçamento dele. Vocês pegam usados na troca de usados? Sim. Usados na troca de usados. Não somente com novos. A gente não faz nenhum tipo de acepção. Eu costumo brincar. Eu pego o mais simples por um mais top. Eu pego, às vezes, tem cliente que às vezes está no momento aí, vamos lá, tá comprando um apartamento, um terreno, o cara tá com um carro que vale 300 mil e ele precisa ajustar ali naquele momento, ele precisa de um carro de 100, cara, me traz esse carro. Eu vou pagar os 300 mil que o teu carro vale, te vendo de 100 e gero o troco na sua conta. Você fazer o que você precisa lá com o seu lote, com o seu apartamento. Então a gente trabalha troco na troca com maior facilidade. Agora, sendo bem direto na tua pergunta, sem muito jogo de número, sem isso, é o real. Porque é melhor uma verdade e um cliente que vai permanecer porque eu fui honesto com ele do que fiz um jogo, fiz uma venda. É só uma venda, não vai fazer mais. Agora, no site de vocês, a pessoa consegue precificar o veículo 30 segundos, como 30 você segundos. disse. Nessa precificação, isso não pode dar um problema na hora que ele for à loja? É muito assertiva, tá? Muito assertiva. Mas a gente deixa claro que, né, a validação daquilo vai ser de forma presencial. Mas eu vou te falar, tem casos que eu consigo melhorar a avaliação. Só para você ter uma ideia. Tem casos que eu consigo. O carro é tão extra que eu olho o carro ali presencial e falo, não, a mesa, né, avaliadora, falou que chegaria até 40 mil, mas esse carro aqui, 42, 43, ele vale. E eu faço isso. Mas da mesma forma... Você tem autonomia para fazer isso. Sim. Ok. Mas da mesma forma que a gente avaliou, lembrando, só com a placa e o KM. Às vezes é um carro com KM baixo e tal, mas chega lá para mim, tem muita peça para ser feita. Aí eu tenho que considerar que o próximo dono desse veículo vai ter o entendimento que o carro teve repintura, né? Às vezes tem alguma parte mecânica que precisa ser mexida, consertada. Então isso também pode alterar essa precificação. Né? Como é que... Porque altera a precificação, mas como é que vocês fazem negativa de carro? Qual seria o caso onde vocês falam assim, olha, esse carro... porque eu sei que caminhonete tem algumas marcas fora do período de garantia, ninguém está pegando. A gente pega tudo. Tudo. Tá querendo dar nome? Você quer perguntar se nós pega a Amarok? Nós pega a Amarok. Pegamos a Amarok, não tem problema. 2012? Mas nós temos entendimento de mercado. Eu tô com uma lá, 2012. É perfil repasse, né? Inclusive, a nossa operação, ela... Até vou dar esse adendo aqui também. Sabe aquele carro que não tem como eu comercializar para o meu consumidor final? Por exemplo, meus carros eu citei que a garantia é o mínimo 1 ano de garantia. Tem a Gestalto por trás disso. Ela exige algumas coisas. O carro tem que ser de 2013/14 em diante. Tem algumas prerrogativas aí. Chegou um carro 2012, o que eu faço com ele? Taco fogo? Não taco. Então aí eu trabalho hoje uma plataforma, que é do Autoavaliar, inclusive, onde é uma plataforma de repasse. Então, você que nos assiste, que é lojista,
né, que tem o seu negócio próprio, a gente tem uma plataforma exclusiva para trabalhar os carros de repasse. Que é o auto repasse. Auto repasse. Então, assim, essa operação híbrida que eu citei, ela passa também por perfis de repasse, que é o carro que eu não comercializo na ponta, mas eu comercializo com um parceiro que aí ele tem a loja dele, o perfil público. Então você não deixa de pegar não deixa de pegar deixa nada. de fazer um negócio com o veículo, Não. porque ele talvez não entre no... Talvez não. Ele não entre no perfil de certificação de vocês. Não deixa. Quando eu brinquei dela 2012... Não. Você não veio me avisar que o programa Esquentou vai agora, acabar. né? Não é possível. Não, eu tava nervoso, preocupado aqui. Agora que o negócio tomou forma. Agora que tomou forma. Mas é assim mesmo. Esse povo fica me perseguindo. Eu vou parar. Mas aí, então você não tem essa... Nós não negamos. Sim, Nós não negamos. você não faz acepção, não é Não isso? faço acepção de pessoas nem de veículos. Eu falo de Amarok 2012 porque eu tive um Amarok 2012 e fui apaixonado. E ela rodou muitos quilômetros, muitos mil quilômetros, né? Eu poderia até dizer muitos milhares de quilômetros. E depois mas é excelente para dirigir. Pensa num carro mais... Depois tive outro, eu amo esse eu vi até... Quem fala muito isso é o Rafa, da Radial. Ele fala muito disso, né? Que a Amarok é um carro extremamente confortável de dirigir. E é mesmo. E é mesmo. Mas, bom, como nós já fomos... avisados? Interrompidos abruptamente pela produção... Jonatas, eu gostaria muito que você deixasse todas as suas redes sociais, deixasse seus endereços da Saga, da primeira mão, By Saga. By Saga. Por que o By Saga? É porque assim, a Saga tem Existem um nome muito... outras primeira mão? Não, na verdade é porque assim, a Saga já tem um nome que o precede, que a precede. Isso é um fato. Quando a gente veio para a Saga Seminovos, até internamente, foi muito disruptivo. Todo mundo, como assim? Vai mudar o nome? A gente assustou com aquilo. O nome já está estabelecido. Mas a gente entendeu toda a genialidade ali do Sérgio e dos demais, quando veio a plataforma, veio aquele pensamento do veículo de primeira, o símbolo também, que é como fosse o Mzinho assim também. Então, assim, tudo isso foi casando e a gente hoje ficou totalmente audível. Mas para o nosso consumidor, ainda fica primeira mão. Quem é a primeira mão? Aí a gente coloca esse By Saga, né? E aí lembra que é do grupo Saga. Então tá linkado à Saga. Então é como Motoricia com o Valeriano Sayum. O meu lá, na hora da apresentação, na hora da chamada, você vai ver que tem meu nome também. Porque realmente é uma coisa que remete a aquilo que foi feito o histórico da vida, vamos dizer assim. Isso. Que o da Saga é imenso, eu pude acompanhar, tive o prazer de acompanhar um bom tempo. Mas diga suas redes sociais e faça suas considerações finais desse nosso primeiro programa. Eu só tenho a agradecer mesmo o convite, né? Me deixou super à vontade aí para falar um pouquinho do nosso negócio. A minha rede social é @John Araújo, é Jon Araújo. E a nossa rede social da primeira mão Saga é primeiramão.go. A gente tem hoje uma rede em cada estado. Então, a nossa unificou primeira mão GO. Então, cada estado tem o final seu. Isso. Okay. Isso. Aí tem a BSB tudo bem. Assim por sequência. E aí, existe app também ou é somente... Não, é o site. É o site. E é até importante, o site, gente, é primeiramãosaga.com.br. primeiramãosaga.com.br. Extremamente intuitivo. A sua loja é Avenida Brasil, ali, quase junto da Jeep, né? Isso, entre a Jeep e a Hyundai. E a Hyundai, exatamente. Um pouquinho abaixo da Toyota. Bom, aqui nós temos um brinde que é oferecido pela MK Promoções, do meu amigo Marcelo, e eu gosto muito desse brinde. Eu acho ele fenomenal. Todos nós que mexemos com negócios queremos ter uma canetinha e um bloquinho, né? Apesar do celular hoje substituir quase tudo, né? É o maior aposentador de coisas que eu já vi, é o celular. Ele aposentou câmera, agenda, ele aposentou tudo. Tudo. E está aposentando o computador, né? Mas esse é o seu
para você lembrar do Motoricia. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado pela sua presença. Ó, não esqueci o seu não, tá? Eu já solicitei um kitzinho. Muito obrigado. Amanhã vai chegar na sua mão. Já muito tá obrigado. Inclusive, não esqueci não. Amigos, mais uma vez eu peço, dê o seu like, compartilhe e nos encontramos no próximo. Grande abraço, foi um prazer. Obrigado, gente.